Já queria pedir desculpa pelo atraso, tivemos problemas aqui com a internet, uma certa instabilidade. Eu sou Maíra Freitas, sou professora do Instituto de Aplicação, aqui da UERJ, e estou assessora de políticas de apoio às infâncias e maternidade da Superg, e hoje tenho a honra de mediar essa mesa com duas colegas tão queridas, a professora Rose Freitas, que ela mesma vai se apresentar em breve, e a professora Patrícia Santos, que também vai se apresentar. Vou começar com uma audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados castanhos, estou com um brinco grande, azul, de flores, uma blusa azul também. Há mais algumas coisas, né, do tipo anéis, pulseiras, e acho que é isso. Já me posiciono nessa mesa, né, enquanto mediadora, pensando já falando sobre ser uma pessoa branca, me posicionando a partir de uma perspectiva da professora Cida Bento, que pauta o conceito de branquitude, entendendo que a branquitude é independente do que uma pessoa branca acha ou não sobre racismo, é um lugar de privilégio na cultura brasileira, né, que tem um valor histórico, cultural e social. Então, ao longo da nossa conversa, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas entendendo que o meu papel aqui hoje de mediar essa mesa é também entendendo que racismo é problema de gente branca. Então, já queria passar a palavra para a professora Rose Freitas. Vai começar a Patrícia, desculpa. Já vou passar a palavra para a professora Patrícia, para a gente não ter mais nenhum atraso. E a gente está aqui acompanhando todo mundo através do YouTube. Qualquer questão, a gente vai abrir no final. Cada uma vai ter mais ou menos de 15 a 20 minutos. Prometemos tentar cumprir o prazo. A Patrícia não está prometendo, mas a gente vai tentar. E depois desse momento, a gente abre para a conversa com vocês. Obrigada mais uma vez, agradeço a presença de todos e todas. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu ainda estranho esse modelo, mas a gente sabe que é um modelo possível. Eu sou Patrícia Santos, sou professora aqui da UERJ. Eu primeiro vou fazer minha autodescrição, porque a minha apresentação está na minha própria. Aquilo que eu quero falar de mim está na minha própria apresentação. Então, eu sou uma mulher preta, retinta, com cabelos trançados compridos, amarela, um colar com que tem uma coisa preta, enfim, e o óculos com a arcada vermelha, e muito feliz, né, desse encontro. Esse é um encontro que faz parte de um projeto, Brasil, eh, África, mais especificamente Brasil-Moçambique, então estou aí com os colegas assistindo, e por isso que eu digo de um estranhamento, porque eu adoraria estar com vocês aqui ou aí, mas que bom que a gente está podendo estar junto, fora os colegas que estão em outros estados, né, então, eh, mas a parte boa é que a gente também está fazendo a transmissão e pôde convidar outras pessoas, então sejam todas e todos e todos muito bem-vindo a esse encontro, né, que faz parte desse processo formativo que tem acontecido a partir do projeto, e a gente hoje ficou aí com a missão, né, ou com a provocação, de fazer uma discussão a partir do racismo brasileiro, né, das questões que permeiam o racismo no Brasil. E, então eu vou fazer uma parte dessa apresentação e a Rose vai falar de uma segunda parte, mas queria começar, dizendo que a gente deu o título do Racismo à Brasileira, eh muito para provocar esse lugar, né, de que sentido é esse que o racismo tem no Brasil, se a gente pode falar, apenas uma perspectiva de racismo, ou de várias perspectivas de racismo, e eu chamei de uma conversa em pausa, porque é uma conversa que a gente está iniciando, né, mas é isso, merece pausa, merece reflexão, merece atenção, e a gente vai dando sentido. E aí, como eu disse que na minha apresentação, porque, né, toda vez que eu tenho falado, nos lugares, né, desse lugar de professora sobre tudo, eu sempre gosto de falar dos lugares
que eu estou falando, né, eu não tô fa quer dizer, eu estou aqui enquanto uma professora da universidade, mas eu não sou só uma professora da universidade, eu sou a mãe da Arte da Maim, eu sou, a filha do Francisco da Guaracema, eu sou professora dessa casa há 10 anos, estou como superintendente de equidade étnico-racial. Eu tenho um grupo de pesquisa, que é o GENTE, que discute a questão da negritude e transgressões epistêmicas, que eu coordeno junto com o professor Marcelo Moraes. Eu tenho um projeto das redes educativas com professores, com estudantes nas escolas, né? E aí a gente trabalha muito a temática da escolarização e das questões étnico-raciais. Então, é, é muito, é muito é, impactante, né, assim, dessa relação da gente pensar que somos múltiplos nesses lugares que a gente ocupa, e a universidade é um deles, mas eu adoro ser mãe também, e eu tenho as minhas gêmeas como, um dos lugares preferidos. Eh quero começar, né, pedindo licença para as mais velhas, mas, acima de tudo, pensando nesse lugar, né, que as mulheres pretas, ocupam, e aí não tem como não sempre, olhar para essa minha trajetória nessa construção com essas mulheres, e Conceição é uma delas. E gosto muito quando ela fala, né, "Minha sabedoria vem do fato de ter me colocado de um modo diferente, de um modo crítico, também para acolher o que a academia oferecia", que eu acho que é um pouco, eu me vejo muito nessa frase, né, da Conceição, assim, a gente vai aprendendo a olhar, a gente vai aprendendo a construir um pensamento crítico, e a gente vai, né, nesse olhar junto com aquilo que a universidade oferece, né, e eu cada dia venho aprendendo a ser professora, a ser superintendente, a coordenar um grupo, tudo isso é sempre um processo de aprendizado. Por favor, pode passar. E aí, iniciando o tema em si, né, a gente está falando de um racismo brasileiro que por muito tempo, né, foi considerado como racismo cordial, então eu fiz essa provocação: o racismo brasileiro é um racismo cordial, a que ponto ele é cordial? Inclusive, eu acho que a gente teve uma virada, né, nesse debate, muito a partir da pesquisa que foi nomeada como racismo cordial e publicada pela Folha de São Paulo, onde as duas perguntas principais eram se existia racismo no Brasil e quem era racista, né? Então, e aí eu gosto muito de pensar essa relação, né, de uma provocação, como é que a gente se provoca a pensar esse debate racial nesse país, e penso que o debate racial ele é alimentado por três pontos, né. Um primeiro ponto é o processo de escravização e colonialismo, do país, e aí não tem como, não olhar, né, para um passado em que a gente, viveu, extremamente, eh pesado na relação, com os sujeitos, né, e sujeitos pretos, sujeitos indígenas, né, e como esses corpos não eram nem considerados corpos. Então, isso é um princípio para a gente pensar como esse racismo ele tem um histórico marcado por essa relação, eh, de um não corpo, né, ou não existência de humanidade, né. E, o próprio debate da colonialidade, do colonialismo, muito marcado por a questão das relações de poder, né. A gente hoje vive muito a ideia de uma descolonização, de uma decolonização, de uma contracolonização, de uma pós-colonialidade. Então tudo isso está muito marcado, mas marcado também pelas relações de poder que o racismo, eh não deixa de incidir, né, ou essa relação incide diretamente. E, de alguma forma, um segundo ponto é como os mecanismos que perpetuam desigualdade e privilégio, para grupos específicos, e aí, no Brasil, a gente está falando de pessoas consideradas brancas, pessoas consideradas negras, pretas e pardas, né, sobretudo dessa relação, mas também, a gente precisa olhar para as pessoas indígenas, né, aqui a gente
o IBGE tem as pessoas amarelas. Então, assim, de alguma forma, a gente está falando, de uma desigualdade marcada pela sobretudo pela presença, insistente desse grupo do qual a gente chama dos brancos, né. E aí a gente pode pensar todos os mecanismos a partir do processo de escravização que também, incide nessas desigualdades, nesses privilégios, sobretudo, quando a gente pensa numa legislação como a legislação da vadiagem, que foi feita, pós, eh processo final, né, de uma chamada escravização, mas que a gente sabe para quem estava incidindo naquele momento que os corpos pretos, né, os corpos negros, eram corpos que não tinham condições de sobrevivência. Então, a gente pode, eu estou falando de uma, mas a gente vive marcas, né, históricas, dessa perpetuação, e aí de alguma forma, que alimenta esse mito da democracia racial também, né. Eu acho que, dentro dessa perspectiva do que a gente chama do mito, né, eu gosto de pensar muito, primeiro no que estava alimentado por trás no discurso. Então, assim, tem um discurso que de uma vadiagem, dos corpos negros, de uma preguiça dos corpos indígenas, e quem estava na linha de frente, né, do trabalho e das ações eram pessoas brancas. Então, marcar isso é pensar essa desigualdade, mas também é olhar para esse mito, né, e aí olhar para esse mito de um lugar completamente inexistente, já que a democracia, a dita democracia racial não existia. Eu gosto muito do que a Gilene Aparecida dos Santos, né, na Invenção de Ser Negro, pontua, porque ela vai dizer exatamente sobre essas condições desprivilegiadas, como é que a gente pensa condições desprivilegiadas, né, desiguais, para pensar essa democracia racial. E também gosto de uma coisa que eu penso muito na democracia racial, que é a relação com a Grada Quilomba, quando ela pensa o pacto, narcísico, e aí, para mim, é uma boa imagem para a gente pensar esse pacto narcísico, quando a gente pensa a figura de pessoas brancas, eh, e aí, né, eu trago a imagem, eh dessa imagem da pessoa branca entendendo que ela está refletindo a sua própria imagem, né. Então, numa democracia racial, você precisa, pensar que você está com outros diferentes do seu, mas no pacto narcísico, você está sempre pensando em si mesmo, ou como a sua imagem reflete, ou como os outros vão representar a sua imagem. Então, tem alguma coisa fora do lugar quando a gente pensa essas relações, e aí eu trago, 2 imagens, uma de uma pessoa branca sendo carregada por uma pessoa negra, né, e aí falando onde está o racismo, né, onde é o racismo, que é exatamente isso, como é que eu me coloco nesse mundo sem pensar nas relações com o outro, e desse mito também das pessoas negras, todo mundo tem um amigo preto, as pessoas pretas são sempre, do campo de uma festividade, imposta e colocada, e que a gente precisa sempre questionar, né. E e, eh, pode passar, por favor, né. Acho que tem essa divisão, clássica, né, das pessoas quando estão correndo na rua. Então, se é uma pessoa branca, ele está atrasado, e se é uma pessoa preta, consequentemente, é um ladrão. E possivelmente, a gente foi alimentado por essa relação direta. Então, todos nós, e eu falo todos nós, pessoas brancas e pretas, quando vê essa cena, até hoje, se coloca nesse lugar, de se assustar quando é uma pessoa preta, então, assim, vai para uma dimensão da própria psique que a gente desenvolve em relação a essa cena, quando a gente pensa que uma pessoa preta correndo é é sempre um ladrão, ou tem uma cena estranha, né, se mostrando naquele lugar. Eu trouxe a criança preta, porque eu acho que, assim, a imagem, das crianças pretas, ela ainda é pouco, ela né, a gente até está num momento, né, se os pretos estão na moda, né, se a gente está falando de pretos,
né, os pretos no poder, tem várias discussões a respeito disso, mas eu acho que a imagem das crianças pretas é muito pouco pensada quando a gente constrói esse imaginário, né? E é isso. Como é que a gente constrói um imaginário de imagens onde crianças pretas possam estar sendo difundidas? Eu me lembro quando eu já viajei para o continente, né? Eu já fui à África, e eu me lembro que foi a coisa que mais me impactou, porque as imagens são todas pretas, né? E o Brasil ainda tem essa dificuldade de pensar essas imagens de pessoas pretas. É, e eu trago também essa ideia, né, que, que, que não existe racismo e existe raça, né? E aí eu acho que também é uma discussão muito voltada num processo, né, dessa democracia racial, porque somos uma raça pura, uma raça única, uma raça brasileira, e aí a gente precisa pensar essa discussão. Eu vou tentar ser mais rápida, porque eu estou entendendo que está todo mundo me olhando, tá, gente? Mas é isso. É, a gente está falando. Eu fiz uma provocação, né, nas apresentações aí, que é, que é pensar as diferentes formas que o racismo se manifesta, né? Então, que eu acho que é para a gente entender que a produção do racismo ela se dá de forma do cotidiano, ela é social, e eu digo que é a maior tecnologia produzida, porque ele se manifesta de formas cada vez mais mais incomum do que a gente possa imaginar. Então, assim, eu quis trazer essa provocação, que é como é que a gente pensa aonde esses racismos, ou onde, de que forma esses racismos estão sendo produzidos, manifestados. eh, eu nem necessariamente quero dizer que um é mais do que o outro, eu também não estou qualificando tipos de racismo, mas quero pensar que eles têm diferentes manifestações, sobretudo quando a gente precisa lidar, né? E aí, como um espaço formativo, a gente está pensando a respeito desse racismo à brasileira, né? Desses racismos à brasileira. Então, o primeiro que eu trago é de um racismo estrutural, né? Que faz parte, é esse que está nas instituições, na própria estrutura, na sociedade, que alimenta esse campo das desigualdades, e que ele se perpetua ao longo do tempo, né? A gente até costuma dizer, mas se tem racismo fora da sociedade, como é que vai ter dentro de uma estrutura? E é isso, assim, porque está na estrutura, está naquilo que a gente condensa enquanto estrutura. eh, e aí eu gosto muito desses três autores, porque eu acho que são três autores que trazem a discussão importante, tanto o Abdias Nascimento, que já falava sobre o genocídio da população negra, né, dos jovens negros, a Lélia Gonzalez, que traz a questão do capital, né? Ela é uma autora que pensa a relação do racismo com a estrutura socioeconômica, e o Silvio de Almeida, que tem, nos últimos anos, aí, se dedicado a pensar essa relação do racismo e das identidades também, que é um debate importante. Aí eu trago algumas imagens que podem passar mais rápido para ninguém, né? Que é isso, como é que a gente reproduz esse racismo dos corpos pretos, esse racismo dos corpos pretos majoritariamente masculino, e que deixa muitas mães, né? Eu acho que também é um pouco essa imagem, deixa muitas mães é, é, desamparadas, né? Porque perdeu um filho efetivamente. Então, a gente tem vários, inúmeros casos, né? No Brasil e no Rio também, e no Rio, sobretudo quando a gente pensa esses jovens da periferia. Falo de um racismo institucional, e um racismo institucional, né? É aquele que está na estrutura da instituição, e que agrega, por exemplo, uma relação desigual. Então, quem são as pessoas hoje que ocupam cargos, quem as pessoas que estão nos setores, nos serviços, que eu não quero diminuir, porque, aliás, na universidade são as pessoas que muito nos ajudam, geralmente, ou estão próximo, ou demonstram
total afeto, mas eu penso, que estão nos cargos, de menor prestígio, com menores valores e menores condições, né. E aí a gente pode pensar, nos serviços de segurança, no serviço de limpeza, não necessariamente são os médicos, são os advogados, ainda que, né, ok, hoje a gente tem a política de cota, a gente tem crescido, mas a gente não tem alcançado como a gente tem desejado, e eu acho que a Conceição Evaristo, de alguma forma, alimenta muito esse debate, quando ela pensa exatamente sobre isso, aliás, de forma muito poética, né, ela traz o debate a partir das próprias vivências, enquanto uma filha de uma empregada doméstica, mas também pensando nesse lugar, sobretudo, do lugar das mulheres, né, das mulheres pretas, e a Cida Bento, Maria Aparecida Bento, que é quem traz a discussão da branquitude, como, a Maíra falou, mas que, de alguma forma, ela, os estudos delas inicial, né, começa com ela olhando as instituições em São Paulo, né, exatamente olhando a construção das instituições de São Paulo e nos provocando a pensar sobre isso. Então, é uma importante referência. Eh e aí também tem as imagens, né, eu não vou falar detalhadamente, mas pensando nisso, né, quem são as pessoas que vão ser mandadas embora, quem são as pessoas que estão em cargos menores, quem são as pessoas que são mais desvalorizadas, e aí quem é a carne mais barata do mercado, que Elza Soares bellissimamente já cantava, e que a gente tem vários casos, né, como a Cláudia Silva e tantos outros, né, se for pensar, a primeira pessoa que morreu de covid no Rio de Janeiro é uma mulher preta empregada doméstica, então todas essas questões ela precisa estar sempre, eh, olhada, né. E temos aí o racismo epistêmico, né, que eu acho que é talvez aquele que a gente enquanto, estrutura provocativa, dentro dessa estrutura racista ainda constituída, esteja tentando construir disputa, né, disputa de sentido, porque a gente está falando, da marginalização, de valorização de um conhecimento, outro, e aí né, é a disputa de um conhecimento único. Eu costumo dizer que a gente está falando de um conhecimento eurorreferenciado, e aí não estou dizendo que ele não precisa existir, conhecimento está dado, o que a gente está, pensando é como é que a gente não exclui outros saberes, né, e eu acho que isso precisa ser um princípio no momento, que a gente se coloca nesse lugar. Então, acho que Sueli pode ir passando. Sueli Carneiro, né, Nilma, pode ir passando também, pode passar. Estou sendo coagida com o tempo, e eu acho, né, a Sueli traz essa discussão a partir do epistemicídio, né, que foi a tese dela, em que ela, nos provoca a pensar nessa racionalidade a partir do outro, né, a partir do modo que a colonialidade e aí, vai negando outras possibilidades. Então, e como um elemento que dura, né, perdura, como a gente, se coloca nesse lugar de não possibilitar que exista essa dominação, étnico-racial e desses corpos. E aí eu acho que a gente precisa se provocar, pode passar a pensar sempre, quem são as nossas referências, como é que a gente lida com as nossas referências, né, qual a imagem que a gente tem das nossas referências, como é que a gente, faz leituras dessas referências. Então, eh eu trouxe, né, o mapa do continente africano, porque eu acho que a gente dá e aí diante do racismo brasileiro, a gente tem uma negação dessa história, né, dessa diáspora africana e do que representa uma leitura a partir de uma leitura do continente. A gente tem muito pouca, ainda que seja um país que, né, reconheça a questão, dos originários, dos povos originários, né, e a gente está falando dos indígenas e das diferentes etnias, a gente não está falando indígena único, né, e essa imagem, a desconstrução dessa imagem desse indígena, né, que não é mais do indígena da aldeia, quer dizer, nunca foi, mas é essa imagem, né, que a gente vê ainda de forma ainda bastante comum, mas como é que a gente pensa,
esse país e esse país que tem várias etnias e essas etnias dos diferentes territórios, e mesmo como é que a gente se agrega de uma leitura racial negra, que é importante. Então, eu acho que esse slide é para a gente olhar e para a gente pensar quem são as nossas referências, quem são as nossas referências de mulheres pretas que têm produzido muito. Tem uma coisa que eu sempre provoco quando eu estou em sala de aula, né? Como é que a gente cita as pessoas e como é que essas pessoas aparecem nominalmente, porque eu acho que até essa marca, né, de colocar a referência bibliográfica com um sobrenome nos leva a pensar sempre no nome masculino e no homem e numa imagem homem branco, né? Então, como é que a gente pensa essa relação, por exemplo, quando a gente cita e a gente possa citar mulheres pretas e essa questão possa ser afirmada e aparecer. Então, é uma questão também para a gente pensar. Eu trouxe uma provocação para a gente pensar sobre o racismo ambiental, que eu acho que tem se tornado também um debate, né, sobre as injustiças ambientais, como as desigualdades dos riscos e dos danos ambientais ela aparece, torna as pessoas vulneráveis. A gente tem o Benjamin Clovis como reconhecidamente um dos primeiros nos Estados Unidos, né, com um debate muito forte nos anos 80, mas a gente já tinha Ailton Krenak aqui falando sobre isso de forma muito veemente, como um homem indígena, né, se colocando nesse lugar de pensar como é que a gente pensa a relação do mundo de forma em que a gente possa sobreviver coletivamente. Assim, para mim, esse é um debate que precisa ser sempre pensado. E aí eu trouxe duas imagens que de alguma forma, né, é isso. Como é que a gente pensa essa sobrevivência, sobretudo quando a gente pensa nas periferias? Eu não quero fazer um debate aqui para desqualificar as periferias. Eu gosto de pensar que a periferia tem as potências, mas também não dá para negar que a periferia tem as ausências, e essas ausências, quando a gente pensa o racismo ambiental, muitas vezes está diretamente associado. Vai, Maíra, vai, gente. Tô... Aí a gente fala do racismo recreativo, porque é o racismo, né, que cria esse lugar da estereotipação racial, e eu acho que isso é importante, porque fala de uma apropriação cultural, fala de uma ridicularização, e que demorou muito tempo para a gente reconhecer como racismo, né? Porque ficava sempre no campo da brincadeira, sobretudo de um discurso que deixa disso. Acho que, aliás, até hoje, né, a gente tem visto comediantes sendo punidos e tem uma discussão por trás, né? Porque é sempre no lugar de ridicularizar a imagem das pessoas negras. Acho que a Dilsul alimenta muito essa discussão e trouxe aí duas imagens que representam muito isso, da brincadeira. A primeira, sobretudo, ocorre dentro da universidade, né, que um desses momentos de trote, de brincadeira, se ridiculariza a imagem da pessoa preta. Então, efetivamente, fora essa coisa, né, da gente se pintar, da gente não, pelo amor de Deus, que eu mas a gente não faz isso não, né? Mas eu falo a gente enquanto sujeito humano, se colocar nesse lugar de achar que se pinta e se pinta de preto, muito desse lugar de uma ridicularização de uma imagem preta, né, de um desprestígio dessa imagem. Eu trouxe também para a gente provocar, porque eu acho que está se tornando de forma mais comum esse racismo digital, né, que é diferente do racismo algoritmo. Então, assim, né, hoje a internet é essa terra que a gente pensa, enfim, que a gente não, que produz de tudo, né? E aí se produz também esse preconceito, esse racismo, sobretudo nas redes sociais. As pessoas, né, a partir, sobretudo, de 2018, aí, que a gente viveu uma polarização, né, e uma posição em relação ao país, a gente percebe o quanto isso constrói uma cisão e um entendimento das pessoas acharem que podem falar o que quiser, da forma que quiser, a respeito do outro. Então,
mas nessa discussão tem um racismo digital sendo proposto, que é diferente do racismo algorítmico, porque também não deixa de ser um racismo, que é imaginar que as tecnologias ela também geram um privilégio branco no momento que a gente ordena uma relação direta na internet com esse conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente digita alguma coisa, né, no Google da vida, aparece sempre a imagem de pessoas brancas, aparece sempre questões a respeito dessa branquitude. E aí trouxe também imagens para provocar a gente a pensar sobre esse lugar desses racismos que estão acontecendo a partir do campo tecnológico, né. Pode passar, gente. Eu trouxe, e aí não tem como não pensar essa relação com a escola, né, porque também é onde me sinto, confortável, que é falar sobre o espaço da escola, e eu trouxe, algumas, identificações que a escola pro não que a escola, né, que o espaço escolar produz no momento que esses nomes todos aparecem na escola e muitas vezes, né, professores, as relações que são estabelecidas nesse espaço não sabem lidar com esse lugar, mas a gente também produz uma forma de produzir racismo no espaço escolar é também a forma que a gente nomeia e a forma que a gente se relaciona nesse espaço, sobretudo com as crianças. Então aparecem alguns nomes, né, macaco, café queimado, tizil, eh, e que a gente precisa olhar para isso como uma questão, porque, o que eu tenho percebido, né, é que muitas vezes os professores não sabem lidar, né, e aí isso fica de um lugar muito provisório. Então, e aí eu chamo que é o ponto final. Tinha um vídeo que é um pouco longo, a gente não vai passar, mas vou deixar, recomendação, que é um vídeo que se chama Onde a Coruja Dorme, que eu gosto muito porque, falam de pessoas pretas da periferia, eh, tentando sobreviver a essas relações que o racismo do cotidiano se constitui. É um vídeo que traz muito Bezerra da Silva, né, e essa ideia do malandro, da malandragem, quero sempre pensar, né, nesses sujeitos, nesses corpos, sobretudo muito marcado, pela periferia, porque a gente está falando de um racismo também, né, que traz a dimensão social nele, né. São corpos pretos, mas também são corpos periféricos e que a gente, tem sempre que pensar a respeito também desses corpos. Mas eu queria fechar a minha apresentação, eu trouxe essas fotos são do Bira Carvalho, que é um fotógrafo, preto cadeirante, da Maré, que faleceu tem 2 anos e meio, um amigo querido, e que ele sempre me dizia, que o racismo na periferia é um racismo, eh eh agregado a esse cotidiano, mas existe muito mais a potência do que a existência de qualquer relação. Então, ele se dedicou a 15 anos da vida dele a fotografar a potência e aquilo que ele entendia que o racismo não representava, assim. Então ele era para mim ele é o antirracista, mais antirracista, porque ele sempre pensava nas imagens que poderia existir na periferia. Então, quando durante a pandemia ele fez um movimento de vender fotos para, enfim, angariar recurso e ajudar a periferia. Então eu pude comprar algumas fotos dele e essas fotos são algumas delas. E eu fico muito feliz de olhar e pensar que a gente pode construir aí, né, a gente deve construir um futuro, desse lugar, que o racismo ocupa diferente, e eu acho que a gente precisa aprender muito com a periferia, a gente precisa aprender muito com as pessoas que estão lá, porque as pessoas, nesse enfrentamento conseguem resistir. Não gosto, não acho que a gente precisa só resistir, mas as pessoas lá conseguem resistir com alegria, com felicidade. Eh, eu acho que a gente precisa aprender. É isso.
Muito obrigada, Patrícia. Gente, desculpe, né, eu estou nesse lugar chato de controle de tempo, e a Patrícia cumpriu o combinado, ela não cumpriu o tempo. Ela tinha falado que não ia cumprir o combinado e ela não cumpriu mesmo. Mas eu acho que a gente até gostaria de ficar muito mais tempo, então desculpe aí se eu tive que te interromper algumas vezes, mas é porque a gente tem um combinado do horário, né? Enfim. Aproveitar que o microfone voltou para minha mão para saudar, né, os companheiros de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que colocaram aí no chat, que estão acompanhando ao vivo, as companheiras da Superintendência de Equidade Étnico-Racial e de Gênero, também que estão acompanhando ao vivo a nossa discussão, e os companheiros da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e companheiras que também estão acompanhando. Os companheiros e companheiras de Moçambique já tinham sido saudados pela professora Patrícia, mas também aproveito para saudar mais uma vez. FFP também? Então, também a FFP presente. Obrigada pela presença virtual. Aproveitar também para avisar que a gente está com a lista de presença no chat, então todas e todos que puderem, por favor, lá assinem a lista de presença. A gente também está pedindo para que quem tiver alguma dúvida ou pergunta também colocar no chat. E os links que a professora Patrícia falou e que a professora Rose irá falar, a gente também vai colocar na descrição do vídeo. Então, não fiquem preocupados e preocupadas. Nós colocaremos não só os vídeos, mas também os textos de apoio. Então, sem mais delongas, como falamos aqui brincando, vou passar a palavra para a professora Rose Freitas, e ela mesma vai se apresentar. E obrigada pela presença, professora. Muito bem. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos vendo, ouvindo ao vivo, e saúdo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir, porque a gente está eternizando essa nossa participação aqui, essa nossa contribuição para o debate. Eu sou professora, mas antes de tudo eu sou uma mulher preta trabalhadora periférica, mãe da Maria Júlia. Eu sou uma mulher preta de dreads naturais curtos, estou com uma blusa verde, estou com um óculos retangular marrom, brincos azuis, tenho nos dedos da mão esquerda e direita anéis de Tocum, que diz a minha ligação ao meu povo. E quero pedir licença aqui para fazer a audiodescrição dos meus slides, para a gente tentar se aproximar a uma inclusão que a gente almeja. Quero também aqui iniciar minha fala com alguns posicionamentos, coadunando com o que a Patrícia falou. Nós somos, para além de mulheres pretas, então a gente tem essa irmandade enquanto origem, e saudar o continente mãe, aquele que nos forjou, nos constituiu enquanto seres humanos, a gente saúda e reverencia. E também somos amigas, então a gente bate muito papo, a gente constrói muito do que a gente vem fazer, além de ser a assessora dessa mulher preta maravilhosa que tem muito aprendido, e sou muito feliz. E saudar minha amiga Maíra de muitos anos, a gente brinca que é uma brancalhada, porque está posicionada no mundo. Saudar também as profissionais que estão aqui, o João, que faz parte da nossa equipe, e a outra profissional daqui do Centro de Tecnologia Educacional. Duas coisas que eu quero lembrar da fala da Patrícia, que vão um pouco sulhear a minha contribuição aqui, que é uma contribuição, ao que parece um pouco mais técnica, porque eu quero dividir com vocês alguns números para a gente poder materializar o que é esse que a gente chama de racismos no plural à brasileira. A professora Patrícia disse, primeiro, que o racismo a gente tem que encará-lo enquanto uma tecnologia. Isso para mim é muito caro, isso não é a gente que cunhou, mas entender o racismo enquanto tecnologia, na perspectiva de tecnologia, que é aquela mola mestra que faz com que os processos possam se perpetuar e numa velocidade, numa condição de se retroalimentar e se retroinventar. Então, os racismos, no plural, no Brasil, eles se retroalimentam, se reinventam ao longo do tempo. Então, por isso que a gente defende o racismo enquanto essa tecnologia social que faz com que, é a minha contribuição, que faz com que a gente perpetue uma lógica de seletividade racial. E os números que eu quero dividir com vocês é para materializar, não passa ainda não, que é para materializar essa seletividade racial. O Brasil ele está pautado numa seletividade racial que faz com que a gente tenha um apartheid velado, nunca, depois da nossa Constituição, enquanto sociedade brasileira, a partir da Constituição de 1988, que faz com que a gente tenha, sim, lugares que sejam brancos, lugares que sejam pretos, interditos, privilégios e a lógica da morte instituída pelo Estado brasileiro.
Então, os números vão nos ajudar a materializar isso, né? O racismo enquanto essa tecnologia social que faz com que a gente ainda viva sobre uma seletividade racial não mais experimentada enquanto o processo escravocrata, o processo de história da Constituição brasileira, mas que ainda assim faz com que exista uma ditadura da morte instituída pelo Estado e que exista espaços majoritariamente brancos, como o que a gente ainda experimenta aqui no ensino superior público brasileiro. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que o racismo no Brasil, ele se expressa a partir do que a gente chama de racismo de marca. Ou seja, as pessoas elas passam por essa seletividade instituída socialmente, não pelas legislações, mas por esses interditos que a gente vai apresentar em números, a partir da característica fenotípica. Então, sim, eu quero dizer que em alguns momentos a Patrícia vai sofrer mais interditos do que eu. E minha filha, que é fruto de uma relação interracial, vai passar por menos interditos do que eu. Não significa que não há racismo, percebam, mas a gente tem alguns interditos que são maiores e que são menores. Por isso, a gente tem que falar que o racismo brasileiro é um racismo de marca. Quanto mais eu me aproximo à minha ancestralidade africana, mais eu sofro essa seletividade racial. Isso para nós é muito importante, porque o movimento negro, no século passado, nos incitou a nos caracterizarmos enquanto essa irmandade negra. E negro, para nós, é um posicionamento político constituído. Então, as pessoas que têm mais ou menos melanina, que sofrem as consequências dessa tecnologia racial, sofrem estes tipos de racismo que a professora Patrícia falou. E nós temos constituído, para a gente entender quem é a sociedade brasileira, e para isso produzir políticas públicas e etc., a constituição de negro enquanto a junção de pessoas pretas e pardas. Pessoas pretas, como eu e a professora Patrícia, e pessoas pardas que têm menos melanina, têm uma pele um pouco mais clara, mas que têm traços e características fenotípicas que nos aproximam da nossa ancestralidade negra. Para nós é muito importante falar isso, porque a gente está, neste momento, século XXI, nessa disputa, o que a professora Patrícia também falou, que é numa guerra de sentidos. Então, enquanto guerra de sentidos, a gente precisa reforçar que no Brasil existem pessoas negras, autodeclaradas pretas e pardas, que têm um reconhecimento social de pessoas negras e que também têm as suas identidades reconhecidas enquanto pessoas negras. Então, agora eu vou passar para os slides, porque eu quero dividir com vocês. Esse segundo slide é de um vídeo, então aí eu tenho esse perfil de slide é fundo branco, na borda superior esquerda e direita tem ondas que tem expresso um pouco as cores da Superg, que são azul, o marrom e o roxo, todos os slides são dessa mesma forma, e ao centro eu tenho um retângulo preto que tem ali teste, um experimento. É uma alusão ao vídeo que a gente vai deixar aí, que é um experimento com duas crianças, uma preta e uma branca, e aí as duas crianças estão mais ou menos de 8 anos, mais ou menos bem vestidas, que estão sozinhas na rua, e aí o experimento é a reação das pessoas. Esse vídeo vai estar no link também. No próximo slide, é o mesmo fundo, e eu tenho ao centro uma tabela retangular, que tem aí os dados do censo. Pode aproximar um pouco? Eu uso óculos, mas não é tão bom assim. Aí eu tenho os dados do censo, os dados de um corte histórico de 10 anos. O censo de 2022 já marcava que o Brasil é de maioria autodeclarada preta e parda. E o nosso censo mais recente, que é o de 2022, diz o seguinte: nós aumentamos o nosso reconhecimento enquanto uma população autodeclarada negra e nós tivemos um aumento do reconhecimento de pessoas autodeclaradas pretas. Isso é muito importante, porque é um contrassenso, né? Um país de maioria negra ainda é submetido ao racismo enquanto tecnologia e ao racismo enquanto essa seletividade de gentes, né? No próximo slide, eu trago um texto e eu vou ler, porque nós temos, há mais de 10 anos, instituições que fazem pesquisa, pegam os dados lá das delegacias, etc., e consolidam esses dados a partir do que a gente chama de Atlas da Violência. É um texto que eu vou lê-lo agora. O Atlas da Violência é categórico ao afirmar que, abre aspas, historicamente, pessoas negras são as maiores vítimas de violência no Brasil, fecha aspas, isso está na página 47.
Na intersecção cor-raça, aponta que, abre aspas, entre 2020 e cor-gênero, aponta que, abre aspas, entre 2020 e 2021, enquanto a taxa de homicídio para mulheres negras cresceu 0,5%, entre as mulheres não negras houve uma redução de 2,8%, esse dado está na página 48. A desigualdade no mundo do trabalho é negra. Os dados do IBGE demonstram que, abre aspas, o rendimento médio das e dos trabalhadores brancos, que entre parênteses está na marca de R$ 3.099, supera muito a das pessoas pretas, que é, entre parênteses, 1.764 em média, e pessoas pardas, que é 1.814 em média, no ano de 2021. E que, abre aspas, mais da metade, que é aproximadamente 53,8% das trabalhadoras do país, no ano de 2021, eram pretas e pardas, negras. Mas esses grupos, somados, ocupavam apenas 29,5% dos cargos gerenciais, enquanto as pessoas brancas ocupavam 69% desses casos. Aí eu quero voltar aos números. O primeiro... Não, deixa nesse slide. O primeiro é que o homicídio cometido contra as mulheres negras, numa marca histórica, aumentou, enquanto o homicídio cometido contra mulheres brancas diminuiu. E essa marca não é pouca. Aumentou o homicídio cometido contra as mulheres em 0,5% e diminuiu o homicídio cometido contra as mulheres em 2,8%. Depois, a gente vem para as marcas. Mais da metade da classe trabalhadora é negra, mas os rendimentos disso não estão nas mãos negras. E mais que isso, os cargos que ocupamos, né? 69% dos cargos de gerência, aqueles que se ganham mais, têm mais reconhecimento, têm mais garantia de direitos trabalhistas, têm mais possibilidades de vida, estão entre pessoas brancas. É essa a expressão do racismo enquanto tecnologia social, que ainda impera no Brasil. Então, esta tecnologia faz com que a gente tenha uma seletividade racial estrutural. Estrutural porque ela se expressa em todas as dimensões da vida em sociedade. No direito de ir e vir, no direito de vida, no direito ao trabalho, no acesso aos bens produzidos. Isso que caracteriza os racismos no plural, e que a professora Patrícia chamava atenção. Vamos para o próximo slide? O próximo slide, e aí os outros demais, são alguns dados do mundo do trabalho. A gente muda, então, o fundo do slide, é um fundo branco, no bordo superior esquerdo e direito tem linhas retas de cores verde, amarelo e laranja. No centro tem um título que é... Volta. Tá lá? Gráfico 3, Brasil, rendimento médio real habitual do trabalho principal das mulheres, das pessoas em ocupações. Então, eu tenho lá um gráfico que tem das marcas, a barra laranja diz respeito às pessoas brancas e a barra azul diz respeito às pessoas negras, um conjunto de pretos e pardos. Na primeira linha, eu tenho a ocupação informal. Na ocupação informal, eu tenho 1.084 pessoas brancas e 1.050 pessoas negras. Na ocupação formal, eu tenho muito mais pessoas brancas e pessoas negras. Na totalidade de ocupação, ou seja, pessoas que estão trabalhando e têm algum rendimento fixo, eu tenho quase o dobro de pessoas brancas em detrimento das pessoas negras. Vamos para o outro número? É esse mesmo fundo e a gente tem um gráfico também da mesma coloração. Não, é um gráfico que tem aqui o rendimento, que é em formato de moedas, né? Então, tem um título, figura 6, Brasil, pessoas com rendimento mensal domiciliar per capita abaixo da linha da pobreza do ano de 2019. Então, eu tenho lá, né? As moedas mais escuras diz respeito às pessoas brancas e as moedas pretas diz respeito às pessoas pretas e pardas. As azuis dizem respeito às pessoas pretas e pardas. Aqui é o rendimento das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, aquelas pessoas que recebem menos de um salário mínimo per capita em domicílio. Vejam que as moedas azuis, que representam as pessoas pretas e pardas, nas linhas estão maiores, são os bolos maiores, né? Então, a gente tem lá um primeiro bolo que são como se fossem moedas de marrons claros, que é o total.
Depois, o marrom escuro, que são pessoas brancas, bem pequeno, e logo depois, o maior bolo, sempre o azul, que são de pessoas autodeclaradas pretas e pardas. Por favor. Esse próximo slide é a taxa de analfabetismo por domicílio. A gente fala por domicílio porque esses são dados recolhidos do censo. E o censo brasileiro é uma pesquisa domiciliar. Então, é sempre em função dos domicílios. Nesse gráfico, a gente tem ao contrário, né? Então, a gente tem o fundo da mesma coloração, aqui a gente resgata o primeiro fundo, que são linhas curvas azuis, laranjas e marrons, e ao centro a gente tem uma tabela. Brasil, taxa de analfabetismo, segundo a situação domiciliar, percentual em 2019. Aí é um gráfico de barras, e nós temos as barras laranjas representando as pessoas brancas e as barras azuis representando as pessoas negras. E a gente tem dividido entre os ambientes rural e urbano. Nos dois ambientes, a barra azul é maior. No rural, a barra azul representa quase o dobro da barra laranja. E no urbano, a barra laranja azul é menor em referência ao meio rural, mas, ao mesmo tempo, a barra azul, que representa pessoas autodeclaradas pretas e pardas, aparece como o dobro das pessoas autodeclaradas brancas. E no total também é a mesma coisa. Então, o dobro das pessoas autodeclaradas pretas e pardas no Brasil são analfabetas, tanto no meio urbano quanto no meio rural, como no total dos domicílios. O próximo slide, a gente tem um censo, e aí também foi importante, a gente está falando no meio acadêmico, e a gente vai trazer o censo, que é o levantamento sobre o ensino superior no Brasil. Esse é um dado um pouco mais recente, que é desenvolvido pelo Instituto Nacional Pereira Passos. Instituto Nacional, Unesp. É Instituto Nacional Pereira Passos, que é ligado ao Ministério da Educação. Anísio Teixeira. Instituto Nacional Anísio Teixeira, que é um instituto de pesquisa ligado ao nosso Ministério da Educação. A gente tem um slide no fundo, o fundo branco, com linhas curvas do bordo superior esquerdo e direito, e no centro um texto que eu vou lê-lo agora. Segundo os dados do censo de 2022, do ensino superior, considerando apenas as instituições públicas, que correspondem a 38% do total de docentes do ensino superior. Esse é o primeiro dado. O ensino superior brasileiro, ele é privado. No que se refere ao ensino superior público, que é aquele que garante a efetividade do acesso, que é aquele que deve garantir a universalização do acesso ao ensino superior, nós correspondemos a 38% do total de docentes na modalidade de ensino superior. Dos docentes autodeclarados pretos e pardos, correspondem a 27%. Então, desse total de docentes que nós temos no ensino superior de instituições públicas, que somam apenas 38% do universo, só temos 27% de docentes autodeclarados pretos e pardos, em contraposição aos docentes autodeclarados brancos, que somam 70%. E aí, eu quero olhar para esse 27%. Para esse 27%, pessoas que se autodeclaram, se aproximam a mim e a professora Patrícia, preta, retinta e preta, somos 4%. E pessoas pardas, que têm uma cor da pele mais clara, que têm traços não tão parecidos assim, não tão marcados da nossa ancestralidade africana, somam 23%. Então, significa dizer que esta seletividade racial, no que se refere ao ensino superior, é extremamente profunda, porque pessoas como eu, a professora Patrícia, somam apenas 4% de docentes no Brasil. Havendo ainda um vácuo relativamente a estes dados, porque uma vez que para quase a metade dos docentes não temos informações. Então, veja, e para além disso, né, a gente não está falando do universo, porque a minha declaração da minha identidade racial, ela é franqueada ao meu desejo. Nós temos aí um universo de docentes que somam a 46%, que a gente ainda não sabe qual é a cor. Mas se a gente olha para a nossa realidade de forma crítica, nós podemos depreender que desses 46% que não declararam a sua cor, a maioria continua sendo branca. E aí, eu quero chamar a atenção e dividir com vocês essa seletividade racial expressa na nossa realidade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das pioneiras da reserva de vagas no Brasil. Vamos passar o slide. Isso. Aí nós temos um gráfico de pizza, é aquele redondo, o fundo é igual ao centro, eu tenho um título lá, distribuição racial das e dos docentes da UERJ. E o gráfico de pizza, ele é dividido em
1, 2, 3, 4 cores. A maior cor, que é meio lilás, representa os docentes autodeclarados brancos, que somam 74%. A segunda maior cor é uma cor meio acinzentada, é um trânsito entre o lilás e o cinza, que representa... Não, diminui. Não, deixa assim mesmo. Desculpa, eu estou falando aqui com quem está. Não, diminui, porque eu tenho que ver tudo. A segunda maior parte de cor do gráfico de pizza são as pessoas que nós não temos a informação, que correspondem a 6,7%. Seguido, diminui um pouco mais, por favor, porque eu tenho que ver tudo. Não está cortando em cima, obrigada. A segunda maior cor é um trânsito entre o cinza mais claro e o cinza mais escuro, que corresponde às pessoas autodeclaradas pardas, negras pardas, que correspondem a 12,9%. E o marrom mais escuro são as pessoas docentes autodeclarados pretos, que somam 5,2%. E nós temos um azul muito tímido, é uma linha só, que corresponde aos docentes autodeclarados indígenas, que é 0,2%. E também uma outra linha bem pequenininha, que dá para ver porque é o amarelo, que são os docentes autodeclarados amarelos, que somam 0,5%. Então, significa dizer que a maioria esmagadora dos docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro são brancos e brancas. Mesmo que nós tenhamos um avanço com relação às políticas institucionais e às políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Quando a gente vai olhar para um outro segmento que constitui o ensino superior, que é o segmento de servidoras, servidores técnicos e administrativos, por favor. 6 cores, né? Tá. Tem uma pessoa que já corrigiu aqui a gente. Ó. Ótimo, significa que está me dando atenção. Obrigada. É só para saber se estava todo mundo tirando som. Isso. O próximo slide, então, o mesmo fundo, a gente tem ao centro agora um gráfico de barras, que é a distribuição racial de docentes. É um gráfico de barras aqui, a gente também tem a mesma expressão, eu vou passar. Esse slide depois vocês vão ter acesso, aí vou conseguir olhar melhor e também traduzi-lo deles. Esse é o gráfico de distribuição racial de docentes por tipo de vinculação, e aí, por tipo de vinculação, a gente pode também depreender a mesma realidade. Então, nós temos o tipo de vinculação que são professores assistentes, adjuntos e titulares. Nós temos maioria brancas também, porque se representa 74%, significa que nós temos a maioria daqueles que estão no último patamar da carreira, que é titular, também são a maioria esmagadora de docentes brancos. Obrigada, Manuel, que bom. Tamo junto, misturado. A gente treina, né? É um exercício nosso de fazer audiodescrição de slide, porque se a gente faz audiodescrição, a gente está sinalizando para quem está conosco que a gente vai garantir a acessibilidade. Então, esse é um exercício, tá? Ainda não sei fazer não, mas estou tentando. O próximo slide, o mesmo fundo, que é o fundo branco com as linhas curvas, e ao centro a gente tem lá o símbolo da Superg e depois um título. Distribuição racial entre técnicas e técnicos docentes. A gente tem a Universidade Brasileira, ela é dividida em servidores docentes e servidores técnicos administrativos. E aí a gente tem a mesma percentual de cores, mas veja, na categoria servidores, trabalhadores técnicos e administrativos, que a gente tem uma diversidade de realidades, e que nós temos também muitas e muitos trabalhadores de ensino médio, a gente não tem esse rebatimento dessa seletividade racial. A cor cinza, são 6 cores, né, Manuel? A cor lilás, rosa, que representa as pessoas autodeclaradas brancas, somam 56,7%. A segunda maior, que é um bege, que são as pessoas autodeclaradas pardas, representam 24,7%. Seguida da marrom, que representa as pessoas autodeclaradas negras, representam 10,7%. E depois os outros patamares que são menores também, né? A cinza representa os dados que a gente não tem, que são os dados não informados, que são 6,8%. A linha azul, que é uma linha mesmo, representa as trabalhadoras técnicos que se autodeclararam indígenas, que representam 0,38%. E os amarelos, que é uma linha também, representam 0,38%. Aqui nós temos um equilíbrio. Se na realidade de docentes, e aí docente, para ser docente do ensino superior, eu guardo uma condição socioeconômica tal que faz com que eu faça um concurso que te exige de largada um investimento em educação, um investimento em cultura, etc. Para esse tipo de
trabalho enquanto servidor público, nós temos maioria branca. Agora, para um outro trabalho enquanto servidor público, que tem uma multiplicidade de possibilidades, te exige mais, te exige menos, te exige um investimento em formação e te dá várias possibilidades de entrada, a gente tem um equilíbrio entre 74% de pessoas autodeclaradas brancas e 56,7% de pessoas autodeclaradas brancas. Isso ainda não rebate a realidade do Estado do Rio de Janeiro. O censo último do Estado do Rio de Janeiro diz que nós somos uma maioria de pessoas autodeclaradas negras, que corresponde a 55%, e a gente também seguiu a tendência nacional e que aqui no Estado do Rio de Janeiro também nós aumentamos as pessoas autodeclaradas pretas, como nós tivemos nos dados nacionais. Significa que a universidade ainda não expressa a realidade vivida no Estado. Eu vou passar esses gráficos e aí depois a gente brinca e vem lá, porque eu quero olhar também para essa seletividade racial para as vítimas de feminicídio, ou seja, lá nas vítimas de feminicídio. Esse gráfico é também do Atlas da Violência, mas ele traz uma imagem. E essa imagem ao centro tem escrito feminicídios, uma seta vermelha que simboliza o aumento. Então, nós tivemos no ano de 2024 um aumento de 1.047%, então um aumento de 0,8% de vítimas. Do lado, nós temos o símbolo de luta, que é uma mão em punho cerrado, com o símbolo do feminismo, então isso é uma luta do feminismo. E abaixo nós temos os dados. 63,6% dos feminicídios cometidos no ano de 2024 foram cometidos contra mulheres negras. 71,1% entre mulheres entre 18 e 44 anos. Desses casos de feminicídios, 64,3% foram mortes na residência. Ao lado, eu tenho uma figura que remete a uma silhueta de uma mulher preta com black e abaixo uma casa, para dizer, essas mortes são pretas. Então, para essa seletividade, ela se expressa também no direito de viver e de morrer, e também a gente vai dividir com vocês os dados sobre o genocídio que vive em curso da população negra e da juventude negra. Tem um outro slide que é muito pesado, que é um pouco o rosto das crianças que foram vítimas de confrontos violentos do Estado. Todas as crianças são negras. Isso não é uma coincidência. Isso é o racismo, os racismos à brasileira. No próximo a gente tem também um outro dado, mas eu quero fechar que meu tempo já se estendeu, para dizer para vocês o seguinte: nós temos um desafio muito grande na sociedade brasileira, que é a gente, primeiro, enfrentar essa miopia racial que ainda perdura, ainda mais em tempos de representatividade. Hoje, na maior emissora de televisão aberta do Brasil, da América Latina, que do mundo, que é a TV Globo, nós temos 3 novelas que as protagonistas são negras. Mas os números nos apontam que essa representatividade não se expressa em melhor vida, não se expressa em melhores condições de vida. Por quê? A juventude negra continua sendo morta, as mulheres negras continuam sendo mortas, os postos de melhores condições de trabalho continuam sendo brancos, a universidade pública continua sendo branca. Então, o desafio é a gente pensar o que é esse racismo brasileiro para que a gente o enfrente. É exclusivamente ter pessoas pretas na televisão, na mídia? Ou é a gente olhar para essa realidade sem a miopia racial, entender que a seletividade racial é central para a nossa realidade, para todos os espaços que estamos, e por isso a gente precisa racializar a nós, pessoas negras, autodeclaradas, pretas e pardas, e também, e principalmente as pessoas brancas, para que a gente consiga viver em plenitude com a maioria da população que hoje, graças às deusas e aos orixás, se autodeclaram negras. Então, não vou falar isso e eu peço para tirar os slides. Eu quero agradecer a oportunidade de ser ouvida e me colocar à disposição, dizer que a revolução que a gente espera será feminina e negra ou não será. Obrigada.